A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos agora na Escola Bíblica Dominical. Pois é, a partir desta semana nós vamos ter uma escola diferente, tá? Nós estamos preparando aí um novo projeto, uma nova estrutura para passar para você a melhor informação e também o estudo que a gente aprende todos os domingos na nossa Escola Bíblica Dominical. É um grande prazer ter você conosco, ok? Deus abençoe vocês. Vocês vão poder também estar interagindo através do chat. Nós vamos estar respondendo, assim que possível, todas as perguntas, ok? Vamos fazer uma escola mais dinâmica e, com certeza, vai atingir o teu coração. O tema que nós temos nesse semestre é uma vida com propósito. É o tema que nós estamos terminando e com certeza para janeiro a gente vai ter muitas novidades aqui. A missionária Márcia, a missionária Alessandra vai estar preparando um conteúdo abençoado para cada um de vocês. Então quero orar já por você, pela tua vida, pela vida da tua família e não esqueça de deixar o seu joinha, ok? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que todos possam também ser alimentados pela palavra do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por este momento tão especial, este momento onde tu falas ao nosso coração, tu nos ensina, tu nos permite, Senhor, te conhecer melhor. Fala poderosamente, continua, Senhor, nos abençoando com a tua palavra, Senhor, neste domingo, e que todos os dias possamos ter, Senhor, um verdadeiro relacionamento contigo. Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, ofertante nesta causa também, Senhor, na nossa Escola Bíblica Dominical, aquele que contribui com amor e com carinho, Senhor, para que este canal se multiplique, para que a tua palavra, Senhor, seja propagada nos quatro cantos da terra. Que assim seja, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Vamos à palavra do Senhor? A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, aonde nós vamos aprender a sua palavra. Vamos crescer, nos aperfeiçoar na vontade de Deus. A Bíblia fala que se a gente quer provar para Deus que nós o amamos, nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Então, é um momento em que, para que a gente venha obedecer aos seus mandamentos, nós precisamos aprender e saber. Você nunca vai conseguir obedecer nada se você não conhecer. Então, esse momento de Escola Bíblica Dominical, eu tenho certeza que é o Senhor nos chamando ao crescimento da obediência e a nossa vida espiritual sendo edificada em Deus. Nós estamos, como disse o pastor Aderaldo, estudando, o livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra. Estamos na lição 35, que tem como subtítulo O Poder de Deus na Fraqueza. Eu confesso para os irmãos que esta lição, ela falou poderosamente ao meu coração durante o período de estudo, porque é assim que eu me sinto. Estava até comentando que todas as vezes que preciso preparar uma aula, existe um certo nervoso, uma certa ansiedade da minha parte, mas isso é a minha total dependência de Deus. Não existe você fazer a obra do Senhor, você fazer a vontade de Deus na sua dependência. A palavra de Deus nos diz, que sem Ele nós nada podemos fazer, mas Ele em nós nos tornamos fortes, mas é através do poder que flui através das nossas vidas. A lição 35, o poder de Deus na fraqueza.
é importante a gente lembrar, né, que nós somos fracos na nossa própria essência. A nossa matéria-prima é pó. O Senhor nos criou do pó da terra, um material frágil. Então, quer dizer, a nossa essência, ela é frágil por natureza. Salmo 103, versículos 14 e 16 diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. A Bíblia que nos deixa claro a nossa fragilidade. Salmo 73, 26 diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isaías 40, 29 diz: ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos. Existem inúmeros versículos da Bíblia que deixa claro ao homem a nossa fragilidade, o quanto somos fracos na nossa própria essência e o quanto dependemos de Deus. Nós não somos uma surpresa para Deus. As nossas fraquezas, elas não são acidente. Ele nos sonda, ele nos conhece e foi ele mesmo que nos criou. E ele se lembra da nossa estrutura e sabe que somos pó, somos frágeis. E é interessante como a pandemia, né, que ocorreu aí praticamente nesse 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, como a pandemia, ela nos fez lembrar o quão frágil que nós somos. Quantos medos, quantas preocupações, quantas mortes. Porque eu percebo que quando o homem de alguma forma ele quer se sentir superior ou ele quer se exaltar em algum determinado momento de sua vida, Deus entra para mostrar ao homem que ele não é nada, que ele é uma criatura frágil e dependente do Senhor. Somos frágeis fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente também, se você não trabalhar aí a sua vida espiritual. E ninguém melhor do que Deus sabe disso. O grande problema é que às vezes a gente quer negar essas fraquezas. A gente quer maquiar as nossas fraquezas para que as pessoas não percebam, né, as nossas limitações, e a gente não quer compartilhar isso com as pessoas. Afinal de contas, o que as pessoas vão falar de nós? Existe uma expectativa muito grande, principalmente quando se trata de liderança. A gente não compartilha, né, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Mas olhando para a Bíblia, eu percebo que Deus não está muito interessado, né, em esconder fraquezas. Na verdade, Ele quer que as nossas fraquezas elas sejam admitidas, elas sejam reconhecidas, para que a gente saiba quem Ele é e para que a gente saiba também quem nós somos. Então, não tenha a preocupação, muito medo de esconder aquilo que você é. Deus, Ele te conhece, Ele conhece as suas fraquezas
E você não é único. Todos nós, com a mesma essência, temos fraquezas e temos limitações. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Olha que interessante. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Perceba que no verso 29, ele está falando de pessoas e não de simples objetos. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. É importante a gente lembrar que esse texto, ele se trata de pessoas. Deus não espera pessoas fortes, pessoas totalmente capacitadas, pessoas totalmente preparadas para realizar a obra dele. Não, ele escolhe as fracas para confundir as fortes, para que através do poder que vem dele, ele possa trabalhar, ele possa mostrar quem ele é. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 11, existe um texto aqui que Paulo escreve, que é um tanto quanto esclarecedor quando se trata de fraquezas. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 2, do 1 ao 11. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Nécio aqui quer dizer arrogante. Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Deus disse, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio, arrogante em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Algumas traduções dizem superapóstolos, ainda
que nada sou. Queridos, este texto, na verdade, Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Existe aqui uma situação, por quê? Porque os demais apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, eles não reconheciam Paulo como apóstolo. E Paulo, com esse texto, ele vem defendendo o seu apostolado. Então eu aprendo uma coisa aqui com Paulo. Ele nos ensina a não querer ser mais daquilo que nós somos. Ele nos ensina isso. De nós não queremos estar acima daquilo que somos. Mas ele também nos ensina a não querermos ser menos daquilo que somos. Ele reconhece quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele diz assim, olha, por escolha de Cristo, eu sou um apóstolo. Só que vocês não me recomendam. Mas eu sou um apóstolo pela vontade de Cristo. Então você não tem que querer ser mais daquilo que Deus falou que você é. Mas você também não tem que querer ser menos daquilo que Deus falou que você é. Paulo diz aqui, olha, que em todos os lugares que ele ia, havia ali um mensageiro de Satanás. Como que enfincando ali um espinho na carne dele, mostrando em todo o tempo para ele a sua fraqueza. Ele diz assim, olha, eu tive revelações magníficas. Deus me mostrou coisas extraordinárias. Coisas que eu não poderia, com palavras, eu não poderia descrever o que eu vi. Mas não é porque Deus me mostrou isso, não é porque Deus me chamou para esta tão excelente obra, que eu vou me gloriar, que eu vou ser arrogante em achar que eu sou melhor do que as pessoas, em achar que eu estou num patamar acima. E eu percebo que Deus, ele também tem um cuidado com as nossas vidas, para não deixar que a gente chegue também num patamar como esse. Então, Paulo tem experiências extraordinárias. Ele vê coisas extraordinárias. A Bíblia vai falar de coisas inefáveis, coisas que não consegue se explicar. E o mensageiro de Satanás, por onde quer que ele estava, aonde quer que ele estivesse, ficava apontando ali a fraqueza de Paulo. E Deus, na verdade, ele permitiu aquela fraqueza na vida de Paulo. Sabe para quê? Para que ele não viesse se gloriar daquilo que ele havia recebido. E por 3 vezes Paulo vai orar ao Senhor e pedir para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu não estou suportando essa dificuldade. Eu não estou suportando essa limitação. Nós não sabemos se era uma limitação física, se era uma limitação emocional, se era... A Bíblia não diz exatamente qual era essa limitação que Paulo vivia, mas a Bíblia vai nos dizer que ele ora pedindo para Deus tirar esse espinho. E a resposta de Deus para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu estou com você. E isso é tudo o que você precisa. Jesus. Isso é tudo o que você precisa. Quantas coisas a gente não passa nas nossas vidas cotidianas, pensando em nós mesmos, que nós não vamos conseguir, ou achando que aquilo é obra do inimigo, ou se questionando: por que, Senhor, tanto espinho? Por
que, Senhor, tanta dificuldade? Por que tanta doença? Por que tanto problema sentimental? Por que tanto problema emocional? Nesta manhã, o Senhor quer falar para mim, quer falar para você. Eu estou com você. E isso é tudo o que você precisa. Você não precisa de nada além de mim. A minha graça, ela está contigo. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É importante a gente lembrar aqui, a emoção fica forte e é importante lembrar que esse texto, que essa fraqueza de que Paulo ele está falando, não tem nada a ver com o pecado. Existem algumas vertentes aí na teologia que trata essa fraqueza como pecado, como querendo dizer assim, quanto mais pecado eu tiver, quanto mais fraco eu estiver para o pecado, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Mas essa palavra fraqueza que o texto ele trata, fraqueza nesse texto ele quer dizer limitação. Veja que o termo fraqueza não vem da palavra a hamartia. Hamartia é pecado. Esse termo que é utilizado nesse texto é o termo astanese, que significa a diminuição ou diminuição ou ausência da força física. É uma limitação. Pode ser uma limitação física, emocional, intelectual ou espiritual. Então quer dizer, você não está liberado para pecar não, porque esse texto não tem nada a ver com pecado, mas tem a ver com limitação. O mesmo termo, ele é utilizado em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, que diz assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O termo astanese, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, já fica aqui a lição que esse termo fraqueza não tem a ver com pecado, mas tem a ver com limitação. E que poder é esse? Que poder é este que se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Essa palavra poder que aparece no texto vem do termo dunamis, que significa poder, capacitação. Dunamis é da onde vem a palavra dinamite, é a mesma expressão que é utilizada em Atos, no capítulo 1, verso 8, que diz: recebereis poder, o poder do Espírito Santo. Então, esse poder é o poder de Deus. Poder capacitador, é aquele poder que quando você não pode, quando você não consegue, quando você olha para si e diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu sou limitado para realizar, eu sou limitado para fazer. Aí o poder de Deus, ele vem, ele entra na tua vida, te capacitando para realizar coisas maravilhosas para a sua graça. No livro que eu estava estudando, tinha uma frase muito interessante que diz: a fraqueza é o ninho do poder de Deus. Olha que coisa linda! A tua fraqueza, ela vem de Deus. É Deus falando para você assim,
você é limitado, a sua essência é fraca, mas é na tua fraqueza que eu vou te usar. É na tua falta de capacidade, é na tua limitação, é onde muitas vezes as pessoas apontam o tempo todo para você, dizendo assim: você tem esse defeito, você tem esse defeito, você tem essa limitação, mas é nessa limitação que Deus, ele vai aperfeiçoar o poder dele através de você, porque sem ele você nada pode fazer. Paulo, aqui nesse texto, como eu já disse anteriormente, ele estava defendendo o seu apostolado. E Paulo, ele estava sendo questionado pelos outros apóstolos sobre a sua falta de capacidade de ocupar o posto de apóstolo. Então, havia ali uma resistência dos apóstolos em aceitar Paulo. Mas Paulo vai dizer assim: olha, eu devia ser recomendado por vocês. Eu devia ser aceito por vocês. Talvez Paulo não conseguia ser aceito pelos outros apóstolos por conta do seu passado, porque ele era intransigente, ele era cruel. A Bíblia chama ele de fera feroz contra a igreja. E a pergunta que ele devia ouvir muito naquela época, dizendo, né? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é para querer ocupar o lugar de apóstolo? Nós não te recomendamos. Quem você pensa que você é? E ele admite em si que realmente ele não era, que ele era fraco, apesar das grandes revelações que ele havia tido. Ele era fraco, mas ele ouviu da boca do próprio Deus: a minha graça te basta, e o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua falta de capacidade. Quantos de nós nos achamos e nos sentimos incapazes de ocupar o lugar onde nós estamos, por termos uma deficiência ou por não termos um passado do qual devemos nos orgulhar? Às vezes olhamos para o nosso passado e falamos assim: Deus, como que o Senhor pode nos querer? Como que o Senhor pode nos usar? Como que nós podemos ocupar posições tão especiais e tão elevadas diante da tua face, com um passado tão ruim de lembrar? Mas graças a Deus que o Senhor, ele nos conhece por dentro. E quando ele encontra um coração arrependido, um coração que deseja ser transformado por ele, e quando nós entregamos toda a nossa vida na mão dele, dizendo a ele: Senhor, agora aqui tudo é teu, não poderia estar aqui, eu não poderia estar ocupando este lugar. Provavelmente esse era o sentimento de Paulo. Eu não poderia estar ocupando este lugar, mas o Senhor é comigo, e o teu poder, ele vai se aperfeiçoar através de mim. E quanto mais limitações você tiver, maiores serão as possibilidades do poder de Deus fluir na sua vida. Esse texto também nos revela que as fraquezas, elas previnem a arrogância. Quando a gente percebe que alguém começa a encher o seu coração, e hoje, no mundo evangélico, a gente vê muito isso,
né? Pregadores querendo cobrar aí fortunas para poder trazer a palavra de Deus, ou até cantores cobrando altos valores, querendo enriquecer em cima de algo que foi dado a eles de graça. E a gente percebe que o coração dessas pessoas começam a se encher de arrogância. Mas essas pessoas também têm fraquezas. E Deus coloca as fraquezas diante delas, para que o coração delas não venha a ser arrogante diante dessas situações. Deus gosta de encher recipientes simples com o seu grande poder. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pare de tentar ser forte. Somos apenas vasos de barro. O que faz a diferença na nossa vida é aquilo que está dentro de nós. O Senhor gosta de encher os recipientes simples, recipientes que sabem que são limitados, que são frágeis. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar na nossa missão, ele vai cooperar conosco na nossa missão. Lembre-se que se você resistir e não admitir as suas limitações, Deus usará situações para que você possa admiti-la. Ele vai te levar a lugares, ele vai te levar a situações para que você venha admitir a sua total dependência dele. Lembra de Pedro? Naquela conversa um pouquinho antes de Jesus ser levado para ser crucificado, Pedro disse para Jesus: Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu sou forte. Eu enfrento batalhas. Eu vou enfrentar o que for possível, mas eu não vou te deixar. Eu estarei contigo. Jesus olha para ele, conhecendo a limitação de Pedro, diz para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Você não vai ter coragem. Você não vai conseguir. E Deus prepara aquele momento na vida de Pedro para que ele pudesse olhar para ele e falar assim: realmente eu sou aquilo que Deus falou que eu sou limitado. Eu pensei que eu pudesse. Paulo, em alguns momentos, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, aquilo que eu me programei para fazer de bem, eu agendei aquilo para fazer. Quantas vezes a gente não agenda? A gente fala: olha, essa semana vai ser uma semana diferente. Essa semana eu vou tirar períodos de oração. Essa semana eu vou jejuar, e a gente se programa. Aí Paulo diz assim: olha, aquele bem que eu queria fazer, eu me programei para fazer, eu não fiz. Mas o mal que eu não agendei, que eu não me programei, que eu não pensei em realizar, esse eu faço. Esse mal que eu não quero, eu faço. Porque o mal, ele está na nossa essência. Lembra da natureza adâmica? Nós temos ainda essa natureza dentro de nós. E se a gente não vigiar com isso, você pode ter certeza, meu irmão, a gente vai fazer aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que é ruim para que a gente faça. E Deus, ele vai usar pessoas improváveis, sim, pessoas incapazes, sim, para realizar uma grande obra, porque o poder dele vai se aperfeiçoar em nós. Lembra lá de Gideão, que recruta ali aquele exército de 32 mil pessoas
para uma grande luta. Mesmo 32 mil pessoas, era pouco demais para o exército que eles teriam que enfrentar ali na frente. Eles teriam que enfrentar um exército de 135 mil pessoas. Mas Deus olha para aquele exército de 32 mil pessoas, que já era pequeno, que já era pouco, diante do exército inimigo, e diz assim: tem muita gente. De repente vocês vão achar que vocês vão vencer essa guerra por causa de vocês. Vocês acham que, apesar de ser um número reduzido, que vocês depois vão falar assim: nós vencemos essa guerra. E Deus reduz aqueles 32 mil para 300 homens. Era um homem para cada 450 inimigos. Mas Deus usa essa situação para mostrar para aquele povo que era o poder dele que ia operar. Era ele quem ia operar. Talvez você esteja confiando em tantas coisas, confiando em médicos, confiando em pessoas, confiando em tantas outras coisas, né? Para que algo grande se realize na tua vida. Mas hoje Deus fala para nós assim: confia no meu poder. É o meu poder. Nessa batalha você não vai ter que pelejar, sou eu quem peleja por você. Sou eu quem estou com você. E não pode restar dúvidas. Deus não deixa dúvidas de que é Ele quem faz. Davi, um dia sai de sua casa, sem a programação. Ele não se preparou para uma guerra. Ele não se preparou para enfrentar aquilo que ele iria enfrentar naquele dia. Mas de repente ele chega naquele arraial e ele vê um grande homem, um homem de quase 3 metros de altura, afrontando o exército do Deus vivo. E a sua estrutura era limitada, a sua estatura era limitada, a sua força era limitada. A proporção entre Davi e Golias era infinitamente absurda. Mas Deus, Ele usa a limitação de Davi para manifestar o seu poder. E é assim que Deus faz. Ele vai usar aquilo que não é para confundir aquilo que é. Em Hebreus 11:34, quando em Hebreus está falando a respeito dos heróis da fé, vai dizer assim: olha, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. É da fraqueza que você vai tirar força. Então, quando naqueles dias que você estiver se sentindo fraco, falando para você mesmo assim: eu não tenho mais força, eu não consigo mais, eu não consigo suportar mais essa situação. Talvez seja a dor, a traição, as situações da vida, traumas, decepções, que você olha e você não vê saída, e muitas vezes você fala para você mesmo assim: eu não consigo mais. Mas é dessa fraqueza que você vai tirar forças. É dessa fraqueza que o Senhor vai te sustentar, que Ele vai te levantar, que Ele vai te colocar de pé. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que tantas pessoas improváveis, tantas pessoas limitadas foram usadas. Moisés, ele tinha um temperamento esquisito. Ele, no começo ali da história dele, você vai perceber que ele matou um egípcio. Ele feriu a rocha ao invés de falar com ela. Ele quebrou as
tábuas dos 10 mandamentos. Ele tinha um temperamento forte. Ele era difícil. Mas Deus o transformou no homem mais manso da terra. Porque foi da alimentação dele, da fraqueza dele, que Deus o transformou. Gideão, ele era inseguro e de baixa autoestima. Mas Deus o transformou num poderoso guerreiro. Abraão, ele era medroso. Por 2 vezes ele diz que Sara era sua irmã. Ele tinha medo na sua essência. Mas mesmo assim, Deus o transformou no pai de uma multidão. É o poder de Deus que vai fluir através da sua incapacidade. E eu quero terminar hoje essa nossa escola dizendo para você, te dando aqui uma orientação e uma motivação, que não olhe para o teu passado e deixe o teu passado te sucumbir, e deixe o teu passado dizer para você que você não pode, dizer para você que você não poderia estar no lugar onde você está. Olhe para tudo isso e entenda que Deus, Ele perdoa, que Ele lança o teu passado no mar do esquecimento. Olha para Davi. Davi não teve um passado de se orgulhar. Foi um homem marcado pelo adultério, pelo homicídio, pelo engano. Na sua casa houve assassinato, houve incesto. Talvez se Davi estivesse aqui nos dias de hoje, Davi ele não serviria nem para ser cooperador nas nossas igrejas, pelo passado tão terrível que ele teve. Ele não teria condição nenhuma de ocupar nenhum cargo dentro da igreja. Mas, mesmo tendo este passado, mesmo tendo essas marcas tão vergonhosas em sua vida, Deus o fez um grande rei. E o seu nome, ele brilha até hoje lá em Israel. Existe uma grande estrela chamada Estrela de Davi. Mas Deus, ele não olha como um homem olha. Os pensamentos dele estão acima do nosso. Então, não deixe o seu passado definir o seu futuro. Não confunda o silêncio de Deus com o abandono de Deus. E lembre-se que o paraíso, ele foi inaugurado por um ladrão. Que o Senhor venha nos abençoar. Que Deus venha nos mostrar a cada dia que somos fracos, sim. Que somos dependentes, sim. Que somos limitados, sim. E que a graça dele vai superabundar em nossa vida em todo o tempo. E que se você tiver o teu coração disposto a se arrepender a cada dia e buscar o Senhor e dar o primeiro lugar a Deus, Deus vai usar o poder dele para ser aperfeiçoado em você através da tua fraqueza. Deus abençoe a tua vida. Um excelente domingo para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.